Olha, gente, deixa eu falar para você, bom dia acima de tudo, e também desejar para você um mês de junho aí abençoado, que tudo venha correr bem e dar certo, tá bom? Eu respeito muito as pessoas que ainda após o jogo de ontem querem criticar, querem falar mal do time. Tudo bem, cada um tem a sua opinião, tem seu jeito de analisar e tem aí também o controle de sua paciência ou não, né? Mas eu prefiro não fazer críticas do jogo de ontem. Eu acho que eu vou me poupar, porque eu passei dias estressantes e diante da forma que a equipe jogou ontem, eu não acho que é justo a gente continuar aqui com as críticas, né? Acho que é importante aproveitar esse momento de que não tomou gols, né? Vinha tomando gols em todos os 10 jogos da Série A, esse foi o único que não tomou gol. Esse foi um jogo onde eu vi um time muito aplicado, né, defensivamente, na marcação, um time muito comprometido, se entregando, se dedicando, um time bem compactado, bem arrumado. Então eu acho que nós temos coisas boas para tirar do confronto de ontem, né? Um jogo sempre difícil contra o Corinthians lá em São Paulo. Agora, a gente pode pontuar algumas situações, por exemplo, o Claudinho, um atleta que infelizmente não consegue, né, fisicamente aguentar os 90 minutos, jogar com alta intensidade o jogo inteiro. Chega um determinado momento que fica uma avenida Claudinho, né? Mas que bom que o Carpini entendeu que quando o Claudinho jogar, você tem que entrar com três zagueiros, porque aí você equilibra ali a questão da marcação. Acredito eu que quando o Cáceres voltar, o Cáceres vai ser o titular do Vitória. Outro ponto que eu queria observar para você é que algumas pessoas me perguntaram, né? E aí, Marcos, ainda é a favor da demissão de Carpini? Carpini tem que continuar? O que você acha? O que você pensa? Ó, primeiramente falando, eu trouxe a notícia, né? Foi o que detonei que a depender desses dois jogos, o Carpini iria sair, iria ser demitido e no outro dia o Fábio Mota veio na coletiva e falou a mesma coisa, que ia depender muito desses dois jogos. E aí as pessoas me perguntam, né? E aí, o que você acha? Demite? Continua? O que eu respondo para essas pessoas? Nós temos que ver qual Carpini vai seguir adiante. Porque esse jogo de ontem me lembrou muito os jogos do final, os jogos do segundo turno de 2024, onde o Vitória era um time organizado, aplicado e tinha uma transição, de certa forma, entre aspas, era mortal. A Vitória se defendia muito bem e quando saía com velocidade nas transições, conseguia achar os caminhos dos gols. Ontem aconteceu, o Vitória achou o caminho dos gols. Só não teve eficiência para colocar a bola para dentro. Mas é isso mesmo. É duas, três chances por jogo e tem que matar. Então é esse Carpini que vai adiante. O Carpini de ontem, o Carpini de 2024. Sou total a favor dele ficar. Agora, é o Carpini dos Bavis? É o Carpini que, de certa forma, né, no bom termo, pirraça o torcedor? Então esse, para mim, não tem que continuar. Mas eu acredito que com o resultado de ontem, o desempenho, sobretudo, o Carpini ganha aí uma sobrevida no comando técnico do Vitória. Ontem, quando eu soube da escalação, eu fiquei muito revoltado. E a atuação do Janderson eu até considero, porque é um cara muito aplicado, pelo menos foi assim no jogo de ontem. Já o Lucas Braga eu não vejo que faz tanta diferença, porque ele não consegue ir bem atacando, não vejo eficiência também na marcação. Então, para mim, é uma insistência errada do Carpini. Então, ele precisa rever esta situação. E para mim, o melhor jogador do Vitória dos últimos jogos, mesmo da fase ruim, é esse aqui, ó. Quero colocar ele para falar para você agora. Vamos nessa. Saiu quase como uma vitória, né? Conseguir esse empate fora de casa e o Jamerson, então, lateral de esquerdo da equipe, vai falar sobre esse resultado. A gente tem que valorizar sim, né? Durante o Campeonato Brasileiro, o nosso foco agora é total no Campeonato Brasileiro e sabemos do adversário aqui na arena, sabemos que é um jogo difícil, conseguimos empate, né? Então vamos valorizar esse ponto e agora conseguir os 3 pontos contra o Cruzeiro e conseguir começar a pontuar nesse campeonato.
Jamerson, até essa partida vocês tinham sofrido gols em todos os jogos no Campeonato Brasileiro, né? A importância de um jogo tão difícil contra o Corinthians, na casa do Corinthians, conseguir sair com essa baliza 0 e sair com esse ponto que, por enquanto, tirando vocês da zona do rebaixamento, inclusive. Não, sim, a gente sabia que os primeiros 20 minutos aqui na arena, né, era ser muito difícil para nós, e a gente conseguiu propor o nosso estilo de jogo, defender bem e sair para o contra-ataque. Eu acho que no segundo tempo a gente teve mais chance ali. Infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols, mas eu acho que o grupo está de parabéns. A gente foi guerreiro aqui, conseguimos esse 1 ponto, mas agora a gente valorizar e conseguir trabalhar bem para contra o Cruzeiro lá, de conseguir novamente com os 3 pontos. Rapaziada, para mim, sair da zona de rebaixamento é o fator assim importantíssimo para ter tranquilidade de trabalhar. Próximo jogo, Hiller, Janderson e Halter suspenso, mas teremos a volta do Mateuzinho. Marinho e Zé Wellison fizeram 7 jogos, então não virão mais para o Sport Clube Vitória. Hoje, 15 horas, tem coletiva, apresentação do novo diretor de futebol do Vitória. E por falar em diretor de futebol, planejamento, vamos ouvir um trechinho que o Carpini falou aqui e a gente volta para falar sobre isso. Vamos lá, 20 segundos. Levou 10 atletas para o banco de suplentes. Foi sentida a falta de Carlinhos, Carlos Eduardo e PP. Fala um pouco sobre essa escolha. Algumas mudanças elas vão acontecer e acho que em breve vocês vão saber de mais detalhes. Hoje, para o que nós tínhamos hoje, foi o que eu entendi em alguns aspectos que era o que tínhamos de melhor para enfrentar o Corinthians. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Tiaguinho, que já foi, Gabriel, Bruno Xavier, Rato, Carlinhos, Carlos Eduardo e o PP acaba de entrar nessa lista, viu? Então já estamos falando de 7. Eu acho que vem mais por aí, viu? Aguardemos, segundo o próprio Carpini falou, aguarde que vocês saberão de muitas coisas. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é sobre o Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá, o Vasco perdeu, tem 10 pontos, só está à frente do Vitória porque tem uma vitória a mais, mas perdeu em casa, 2-0. O Sport, 3 pontos. Eu, sinceramente, eu acho que o Sport já morreu, velho. Juventude tem 8 pontos, perdeu em casa também pro fraco Grêmio. O Grêmio deu uma respirada, tem 15 pontos, mas vai brigar lá embaixo, pode ter certeza. Não tenha dúvidas, tá? Fortaleza, amigos. Misericórdia, viu? Vai brigar lá embaixo, Fortaleza. Internacional, que campanha desastrosa, 11 pontos. Esse eu acho que vai se recuperar. O Ceará perdeu em casa, viu? Também tem 15 pontos, tá um pouquinho acima, mas esses times que eu falei para você aqui, meu amigo, tá todo mundo no mesmo bolo do Vitória, viu? Quantos eu falei? Vasco, Sport, Juventude, Grêmio, Fortaleza. Vou tirar o Inter disso, tá? Então, Ceará, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Sport, Vasco e Vitória. 7 times aí. Desses 7, a chance de 4 cair é gigantesca. Ainda bem que tem 7 times ruins, né? Ainda bem. Vamos lá, continuar acreditando e torcendo pro Vitória ter dias melhores. Beleza, gente? Então era isso, nosso Café com o Leão, desta manhã de segunda-feira. Nova semana, novo mês, e que sejam de portas abertas, de bênçãos sem medidas sobre nossa vida. Um abraço, viu, galera? Fui, tchau!